ele é longo. Mas existe uma outra maneira de dizer isso, que os próprios pastores dizem. Eles traduzem estas palavras num documento mais, também grande, mas mais fácil para colocar na mão do nosso povo. Eles traduzem estas palavras no Catecismo da Igreja Católica. Vamos fazer um teste aqui, com sinceridade. Quem já folheou este documento Lumen Gentium? Levanta a mão. Tá. Quem já folheou o Catecismo da Igreja Católica? Levanta a mão. Ele é mais conhecido, não é? Então, estas coisas também são ensinadas ali. Então eu queria mostrar também para vocês. Vamos para frente. Bom, aqui eu vou ler um pouquinho mais corridinho, porque o trecho é grande. Mas ele deseja apenas ensinar para nós e deixar claro qual é a ligação entre a Virgem Maria e Deus que nos salva em Jesus. E é isso que nos importa aqui para compreender no terceiro ponto o que isso tem a ver com a devoção auxiliadora. Então eu vou ler aqui o trecho do catecismo, tá bom? Eu vou passar alguns slides, no final aí vai ter o número que você pode procurar estas coisas. Vamos acompanhar a narração, tá bem? Daquilo que a gente está dizendo aqui. Então o Catecismo da Igreja Católica, isso fica próximo do parágrafo 960, mas depois eu mostro ali, diz o seguinte: o papel de Maria em relação à Igreja é inseparável da sua união com Cristo e é consequência diretamente dessa união. A relação que Maria tem com a Igreja, a tem porque está unida à cabeça, a Cristo. Esta união de Maria com o Filho de Deus na obra da salvação manifesta-se desde quando? O Catecismo diz: desde a concepção virginal de Cristo até a sua morte. Desde o momento em que ela concebe, em que é concebido o Filho de Deus, e ela gera o Filho de Deus dentro de si, até o momento em que ela está diante da cruz, vendo o seu filho morrer. Mas é particularmente nesta hora da sua paixão que se revela a união da Virgem com o seu Filho Jesus. A bem-aventurada Virgem Maria avançou em sua peregrinação de fé. Veja, a Virgem aprendeu a crer e aprofundou aquilo que cria, que acreditava, até que se torna para nós modelo de fé. Ela manteve fielmente a sua união com o Filho até a cruz. Vou pedir licença aos homens para falar com as mulheres, mas nós homens somos capazes de entender a beleza disso. Qual é a profundidade da união de uma mãe com o seu filho? É indizível, não é? A mulher, ela sente aquela nova pessoa sendo formada dentro de si, sendo gestada dentro de si, cada passo dessa formação, de maneira que quando ela dá a luz, ela olha para esta pessoa e diz: isto aqui é carne da minha carne, é sangue do meu sangue, não é? A união de uma mãe com o seu filho é algo indizível. Imaginem a união desta mulher, a Virgem, com o Filho de Deus que ela gera dentro de si. Começa ali. Esta união avança em toda a vida dela e do seu filho. De maneira, se a união de uma mãe com o filho ao longo de toda a vida é também indizível, imaginem a união desta mulher com o Filho de Deus. Porque além desse laço sanguíneo que ela tinha o laço da fé, tinha gerado o Filho de Deus, a quem ela aprendeu a acompanhar, a observar, a guardar tudo no coração.
a crescer na compreensão desse mistério, até o momento da sua morte de cruz. Então o catecismo, de uma maneira muito bonita e muito simples, porque fala ao povo, tenta explicar esta união ao longo de toda a vida. Até a cruz, onde esteve de pé, não sem desígnio divino, ou seja, não foi só por própria força que ela esteve ali, mas foi por ação de Deus, e sofreu intensamente junto com o seu unigênito. E com ânimo materno, se associou a seu sacrifício. Olha outra coisa que a mãe entende bem. Com ânimo materno se associou ao seu sacrifício. Mãe sabe bem o que isso significa. O que é, padre? Está muito complicada essa expressão. Associou-se ao seu sacrifício. Vamos dar um exemplo concreto aqui? Se a gente disser assim para uma mãe: a senhora passou hoje à noite o tempo inteiro ao lado do leito do seu filho, febril, doente. Foi gostoso, prazeroso estar ali? Se a mãe disser que foi, interna, porque está ficando louca, não é? Não foi prazeroso. Mas se eu disser, esta noite ele terá febre de novo, a senhora está disposta a passar, ela vai me dizer assim, esta noite, o outro dia, e quando todas, as mães aí, dizem todas as noites, padre. Isto é associar-se ao sacrifício. A Virgem viveu isso na sua plenitude. Consentindo com amor, diz o sacrifício, diz o catecismo, na imolação da vítima por ela gerada. Olha, minha gente, é uma maneira bonita de falar uma coisa drástica. Consentindo com amor na morte daquele que ela gerou. Imagina a dor, não é? De uma mãe. Mas esta dor, diz o catecismo, é vivida com amor, porque é fruto de uma profunda união. Finalmente, pelo próprio Jesus moribundo na cruz, foi dada como mãe ao discípulo. E aqui vocês estão vendo que eu usei umas siglas aqui, estão enxergando aqui, ó? LG. É para dizer que esse catecismo tenta traduzir a Lumen Gentium, que é um documento mais, né, em palavras mais simples. Então ele está copiando de lá. Tá? Após a ascensão de... Então vejam que o catecismo está fazendo o quê? Está correndo a vida de Jesus e mostrando como em todos os momentos Maria esteve unida a ele. Após a ascensão do seu filho, Maria, olha a palavra da Lumen Gentium, auxiliou com suas orações a igreja nascente. Reunida com os apóstolos e algumas mulheres, vemos Maria pedindo, também ela, com suas orações, o dom do Espírito Santo, o qual, na anunciação, a tinha coberto com sua sombra. Veja que interessante isso, porque é Maria quem, auxiliando com suas orações a igreja nascente, pede o mesmo Espírito que a tinha envolvido no momento da sua concepção. Veja, a Virgem não pode ser compreendida senão a partir desta íntima união com Deus, com quem ela coopera e a quem ela auxilia a cada momento da sua vida. Meus caros, se é impossível compreendermos a Virgem, senão a partir da sua íntima união com Deus, todo o cristão não compreende a Virgem, senão a partir da sua função de auxiliadora. Auxiliadora. Não é um título da gente, não. É um título dela. Ela auxilia porque é unida ao Senhor. E se une ao Senhor porque é auxiliadora. Para frente. Finalmente, a Imaculada Virgem
preservada, imune de toda mancha da culpa original. Olha que o catecismo é tão belo que ele está seguindo toda a vida de Cristo e enxergando Maria ali em cada um dos capítulos. Aqui, por exemplo, falando assim, o catecismo fala de que dogma mariano? Olha só, finalmente a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original. Do que o catecismo está falando aqui? Dela sem pecado. E nós chamamos isso de Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Não é assim? Ora, eu não posso entender nem mesmo que ela é imaculada, que ela não foi concebida, que ela foi concebida sem o pecado, se não entender a sua união com Deus e o seu papel de auxiliadora. Ela só foi concebida para auxiliar. Sim? Então, finalmente a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrena, foi, olha o outro dogma, assunta em corpo e alma à glória celeste. Veja, se ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste, o foi porque não tinha vivido o pecado, mas o foi para continuar auxiliando. Auxiliando. Não é possível entendermos a Virgem senão por esta sua função de auxiliadora. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos Senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como a rainha de todo o universo. A assunção da Virgem Maria, explica o catecismo, é uma participação singular dela na ressurreição do seu Filho e uma antecipação para nós da nossa ressurreição. Ela toma o primeiro lugar para consigo auxiliar aqueles que estão vindo atrás. Ela toma o nosso lugar para, com amor, auxiliar os membros do corpo do seu Filho a viverem o mesmo. Então, esses números são os parágrafos 964, 965 e 966 do Catecismo da Igreja Católica. Aí você anota aí, porque é fácil depois de encontrar em casa, repassar, tá bom? Bem, com isso que nós dissemos, o que significa, qual é a conclusão disso? Nós estamos vendo o primeiro ponto, que é o que os pastores da igreja nos ensinam a respeito desse título, Maria, Mãe da Igreja. Então nós vamos terminar com o mesmo documento que nós começamos. Nós vamos para Lumen Gentium, nesse número 61. E assim a gente conclui esse primeiro ponto. Olha que texto belíssimo, belíssimo. Vou ler bem devagarzinho, para a gente poder acompanhar. A Virgem Santíssima, predestinada, escolhida para ser Mãe de Deus desde toda a eternidade, quando da encarnação do Verbo, quando ela gerou o Filho de Deus, tornou-se na terra, por disposição de Deus, da providência, a nobre Mãe do Redentor, a sua mais generosa cooperadora. Veja que bela expressão que o Concílio Vaticano II utiliza. A sua mais generosa cooperadora. Qual é a outra palavra que eu posso usar no lugar de cooperador? Auxiliadora. Auxiliadora. A sua mais generosa auxiliadora e a humilde serva do Senhor. Concebendo, olha aí os passos da vida de Jesus que ela acompanha na íntima união, concebendo, gerando e alimentando a Cristo, apresentando-o ao Pai no templo, participando de toda a sua vida, dos seus sofrimentos até a morte na cruz. Olha ali,
auxiliou de maneira toda especial a obra do Salvador. Pela obediência, pela fé e pela ardente caridade. Veja que interessante. A Virgem é conhecida e honrada por vários grupos na igreja como Mãe da Obediência. Mas veja, ela foi obediente, a obediência dela foi um meio. Não foi um fim, foi um meio. Para quê? Para auxiliar. Para auxiliar. Mas também a igreja chama de Mãe da Fé. A fé de Maria não foi um fim, foi um meio. Meio para quê? Para? Vocês tomaram café hoje? Não, ainda não? Meio para quê? Para auxiliar. Auxiliar. E olha que interessante. E mesmo quando nós a chamamos de Mãe da Caridade, Mãe do Amor, ela o é para auxiliar. Para auxiliar. É interessante ver como Dom Bosco, ao escolher esta devoção para apresentar aos seus meninos, aos seus salesianos, aos grupos que foram nascendo de suas mãos, ao escolher a Auxiliadora, esse título insere a Virgem em toda a história da salvação. Mas insere a Virgem, por quê? Em toda a história da salvação, na história da salvação de cada um dos seus destinatários. De cada um dos seus destinatários. Não havia título melhor para Dom Bosco apresentar aos seus meninos, senão aquele que deixava claro para os seus garotos que a Virgem não era alguém do além, não era alguém distante, mas era alguém cujo auxílio eles podiam sentir no dia a dia da sua vida, de maneira muito concreta, pedagógica inclusive, passo a passo. Muito interessante, para ver como as coisas não são feitas. Até na escolha do título, há a mão de Deus na obra de Dom Bosco. Não havia título melhor para aqueles a quem Dom Bosco se dirigia. E olha só, termina esse parágrafo da Lumen Gentium, que é o número 61. Auxiliou de maneira toda especial a obra do Salvador, pela obediência, pela fé, pela ardente caridade. Para quê? Para restaurar a vida sobrenatural nas almas. E à medida em que ela restaura a vida sobrenatural nas almas, vida esta rompida pelo nosso pecado, à medida em que ela ajuda, em que ela auxilia a restaurar a graça em nós, ela é chamada Mãe pela graça. Então os próprios pastores nossos da igreja, no Concílio Vaticano II, concluirão dizendo: é por isso que ela é nossa mãe na ordem da graça. Então, portanto, o primeiro ponto é este: Maria é mãe da igreja, porque gerando Jesus, cabeça da igreja, ajuda a gerar também os membros desse corpo. É ela quem, auxiliando na obra da salvação, regenera a graça que nos torna filhos de Deus em cada um de nós. Por isso ela é mãe. Por isso ela é mãe. Bem, isto é, em rápidas palavras, podemos passar para frente, o que os nossos pastores nos ensinam. Agora eu gostaria de tratar com vocês como é que os fiéis entendem isso. Como é que os fiéis cantam aquilo que eles aprendem. Eu já tinha preparado isso aqui há uma semana atrás, mas eu fiquei muito feliz quando acho que são os carinhos de Deus com a gente. Eu acredito muito nisso. As coisas não acontecem
por acaso. Mas eu fiquei muito feliz ontem à noite quando eu cheguei atrasado, depois de pegar 2 horas aqui na ponte. Todo mundo fez essa experiência, né? Alguns me disseram, para 2 horas ainda foi pouco, eu passei mais, né? Mas depois de passar 2 horas na ponte, né, pedindo o auxílio da Virgem para que aquele trânsito andasse mais rápido, né? Eu cheguei atrasado na Santa Missa de abertura do Congresso, mas fiquei muito feliz quando escutei a canção que eu tinha preparado para mostrar a vocês na Santa Missa. Aquela canção, que eu vou dizer qual é aqui, é a tradução do que o povo de Deus entende das coisas que foram ditas ali. E mais, às vezes as pessoas dizem assim, olha, essa música, padre, é uma música de Maria. Eu entendo isso, mas veja, eu quero mostrar para vocês aqui que não é uma música de Maria. É uma música, por exemplo, que nós, povo de Deus, cantamos, falamos por meio dela com o Senhor, com Jesus, e falamos de Maria. É diferente, não é? Então, ela não é em primeiro lugar uma música de Maria, ela é uma música do Senhor. Mas é impossível nós falarmos com Ele, nós olharmos para Ele, olharmos para a sua vida e não vermos quem ali. Ela auxiliando. E aí a música é tão bela e tão poética que conjuga isso. O meu olhar para o Senhor, a minha fala com Ele, o meu olhar para a Virgem que está ao seu lado auxiliando, e a música também diz, já que ela auxilia-o, então mãe, auxilia também a gente. Eu vou ousar dizer o seguinte, eu acho que essa canção devia ser uma espécie de hino à auxiliadora, porque a canção não fala outra coisa a não ser o auxílio dela. A canção é essa daqui, ó. Quando teu pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, de Jesus ela não hesitou logo em responder. Faça-se em mim, pobre serva, que Deus dá prover. Aqui, ó, vamos parar aqui. Com que nós falamos quando cantamos isso? Com Jesus, olha. Quando o teu pai, Jesus, revelou o segredo a Maria, e quando ele disse que ela conceberia pela força do Espírito, ela, ó Jesus, não hesitou em responder prontamente. E o que ela disse, Jesus, foi: faça-se em mim, esta humilde serva, aquilo que Deus quer, porque o meu desejo é auxiliar. Então, a primeira parte é uma conversa com Jesus. Olhando Maria, vem a segunda parte. E olhando que ela auxiliou, a segunda parte dirá: peça que ela nos auxilie. A segunda parte dirá: hoje imitando Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Veja que belo. Eis aqui os teus servos significa dizer: Senhor, eis aqui aqueles que querem te auxiliar, te servir. Servir é isso, auxiliar. Mas nós só o queremos, Senhor, porque nós aprendemos com ela que te auxiliou. É belo isso. Olha como o povo traduz, não é? Aquilo que os pastores, talvez a gente não entenda muito bem o que os pastores digam, mas o que o povo nos ensina a dizer, entendemos bem. Mas tem a segunda estrofe. Eu vou pular o refrão que a gente já conhece bem. A segunda estrofe é essa daqui, ó.
Vamos para frente. Por um decreto do Pai, ela foi escolhida para gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida, cheia do Espírito Santo no corpo e no coração. Foi quem melhor cooperou com a tua missão. Olha só. Bom, primeiro, com quem é que falamos no primeiro momento? Com Jesus, né? Por um decreto do Pai, Jesus, ela foi escolhida para gerar-te, para gerar a ti, Jesus. Estamos falando com Ele. Que a ti, Jesus, que és a origem da nossa vida, cheio do Espírito Santo, no corpo e no coração. Olha aqui, caros associados de Maria Auxiliadora, nós cantamos isso. Foi ela quem melhor auxiliou com a tua missão. É auxiliadora, né? É auxiliadora. E aí, olhando para ela que auxilia, o que dirá a bonita poesia? Então agora eu também quero auxiliar. E aí a música dirá assim: na comunhão recebemos o Espírito Santo, e vem contigo, Jesus, o teu Pai sacrossanto. Vamos agora ajudar-te no plano da salvação. Eis aqui os teus servos, Senhor. Veja, agora, Senhor, nós vamos auxiliar-te no plano da salvação. E mais uma vez, eis aqui o teu servo, porque nós aprendemos com ela o que é auxiliar. Ela que nos gerou auxiliadores também. Mas tem uma terceira estrofe. Podemos ir ou paramos aqui? Vamos? Então vamos para a terceira estrofe, que é a última estrofe da música. E olha que interessante. Na última estrofe da música é quando a gente, povo de Deus, fala com ela. Olha como ela é discreta, gente. É discreta. Porque quem auxilia não está à frente, não. A gente que entende, né, que eu vou auxiliar alguma coisa, então eu estou à frente. Não, quem auxilia está onde? Está atrás aqui, né? Aliás, uma das coisas que a gente fala pouco é que, olhando de perfil para a Virgem, quem que aparece primeiro? É Jesus. É Jesus, porque ela é a auxiliadora dele na obra da salvação. Então, na música que o povo de Deus fez, só tem um momentozinho que nós falamos com ela, que a gente andava a cantar, que está em amarelo ali. É o único momento da música que a gente se volta para ela e fala com ela. O restante da música é falando com Jesus. Então, olhando para ela, nós vamos falar com Ele. Olha que interessante, que os dois estão muito juntos. Olhando para o coração dela, para o olhar dela, nós falamos com Ele. E aí cantamos assim: no coração de Maria, no olhar doce e terno, sempre tiveste na vida um apoio materno. Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir. Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali. Vamos parar para ver isso aí, porque é muito belo. Veja, olhando para o coração dela, olhando para os olhos dela, eu digo para Ele: olha, Senhor, o Senhor sempre teve na sua vida um auxílio materno. Senhor, não dá para olhar para Ti sem reconhecer que durante toda a sua vida, é o que os pastores, né, os bispos, o Santo Padre nos ensinaram, não dá para ver outra coisa a não ser a mão dela ali. E aí, como fizeram os bispos ali nos documentos que eu mostrei, a canção também vai dizer: desde Belém, Nazaré, Belém onde ele nasceu, Nazaré onde ele cresceu, viveu.
Só viveu esta mulher para te auxiliar. Para te auxiliar. Até o ponto, diziam lá os bispos, e diz a canção também, quando o Senhor morria na cruz, ela estava ali te auxiliando. Aí, minha gente, já na terceira estrofe, que a gente falou da auxiliadora o tempo inteiro, aí nós vamos olhar para ela como quem não aguenta de vontade de falar, ô mãe, agora é com a senhora. E aí a gente vai falar um pouquinho com ela, mas logo em seguida ela mesma vai dizer para a gente, não, mas olha para ele agora, olha para ele agora. E aí a gente já volta a falar com ele aqui. Olha que interessante, né? Cheios de amor por ela, a gente vai pedir licença a ele para falar com ela, mas ela logo vai dizer, não, mas é ele. E então assim nós cantamos. Mãe amorosa da igreja, quer ser nosso auxílio, reproduzir no cristão as feições do seu filho. Como ela fez em Caná, nos convida a te obedecer. Eis aqui os teus servos, Senhor. Agora o refrão. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós. Dizem os bispos que ela é mãe porque gera a graça em nós. Olha o refrão da música, eu não trouxe o refrão porque nem tinha pensado nele, agora que ele veio aqui. Né? Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar. Veja, a quem eu estou pedindo que a graça de Deus cresça em nós sem cessar? A ela que me auxilia. E aí volto para ele e digo, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar, para formar Cristo em nós. O mesmo Espírito que envolveu a auxiliadora e a fez gerar também. Então, esse segundo ponto era justamente entender como nós, povo de Deus, entendemos estas coisas e cantamos também. E como a Virgem Auxiliadora está presente na nossa devoção mariana. E veja, não é exclusividade dos salesianos, porque isso o povo de Deus no Brasil inteiro canta, mas está cantando o auxílio da Virgem. Isso me faz lembrar o padre Egídio Viganò, um dos sucessores de Dom Bosco, quando esteve no Brasil e visitou a Aparecida do Norte, celebrou a Santa Missa no santuário da padroeira do Brasil. Ninguém chama a Virgem Aparecida de Auxiliadora, porque não se faz essa associação. Mas no final da Santa Missa, quando o padre Egídio Viganò deu a bênção, ele disse: Nossa Senhora Aparecida, Auxiliadora do povo brasileiro, rogai por nós. Era um homem inteligente, né? Eu diria assim, um homem inteligente porque entendia estas questões e sabia que não é possível separar a auxiliadora de nenhum dos outros títulos. Mas além de inteligente, era um homem esperto, não é? Era um homem esperto. Então ali disse: olha, a Aparecida de vocês, brasileiros, é a auxiliadora desse povo, não é? Bom, minha gente, eu tenho ainda um terceiro ponto que é mais curto, mas tão quanto importante, que é refletir um pouquinho com vocês o que este título de mãe da igreja tem a ver com o auxiliador. Isso eu já falei. Mas agora, me pediram também, agora daqui a 10 ou 15 minutos, nós teremos o nosso trabalho, uma reflexão em grupo. Eu vou deixar para vocês 2 perguntas para o trabalho. Mas antes de dizer a pergunta,
eu ainda gostaria de, antes de dizer a pergunta, eu gostaria de explicar um pouquinho mais a vocês esta ligação entre... Vamos aguardar. Um momento de recreio nosso. Conversa um pouquinho aí, fala o que você achou da conferência, troca uma palavrinha com quem está do lado. Enquanto eu vou beber uma água aqui, tá bom? A pensar no que virá depois do grupo, imagino que é isso, fique à vontade. É o seguinte: se a nossa associação ela recebe o nome de Maria Auxiliadora, a nossa associação deixa muito clara a ligação desse título com a sua função de mãe da igreja. Desta afirmação, a gente pode tirar uma série de conclusões para nós. Uma primeira conclusão, outras vocês podem tirar nos grupos, mas uma primeira conclusão é de que a gente, a Associação de Maria Auxiliadora, não existe só para a minha paróquia, ou não existe só para a minha casa salesiana. Nós existimos para a igreja. Onde atua a Associação de Maria Auxiliadora? Sim, de maneira especial nas nossas casas, nas nossas obras, nas nossas paróquias. Mas a atuação de uma associação que leva esse nome, ela é para a igreja, onde nós estivermos. Portanto, atuamos não somente quando estamos unidos, atuamos quando estamos separados, porque sempre agimos em nome dela. E a gente observar, por exemplo, os lugares onde vocês passam, né, os lugares de trabalho, justamente para ali retomar as nossas forças e energias e continuar a nossa missão, que é para além dali. Mas tem uma outra consequência dessa afirmação, que o nosso inspetor, Padre Orestes, aqui de Belo Horizonte, disse ontem na boa noite dele. E eu queria... Ele não está aí, né? Não está com outro compromisso. Mas ele disse ontem na boa noite, e eu falei, eu vou falar isso amanhã, porque pode ser que alguém tenha se sentido, se ofendido, né? Ele disse assim, olha, a gente precisa parar, romper com essa ideia que a ADMA é lugar só das senhoras idosas. Né? Porque não é só o lugar das senhoras idosas. Eu fiquei pensando, falei, puxa, acho que as senhoras idosas ficaram chateadas, não é? Mas é verdade, por quê? Se a senhora idosa entendeu isso, ela sabe que dentro dessa associação, pela natureza da associação, precisam estar, como ele disse ontem, os homens, precisam estar os jovens, porque a associação é de Maria Auxiliadora, mãe de toda a igreja. A associação precisa ser a manifestação, vou usar uma palavra difícil aqui, uma manifestação dessa eclesialidade, ou seja, chique, né? Uma manifestação da vida da igreja. Então é preciso ter ali os homens. E agora, como eu falei diretamente com as mulheres quando falava da Virgem, vou falar agora com vocês, vou pedir a ajuda de vocês. Pode ser? Então, vou pedir em primeiro lugar para que os homens presentes e membros dessa associação levantem a mão. E a mulherada vai olhar aí para trás, ó. Isso. Olha aí. Isso. Mulherada, vamos bater uma salva de palmas para eles? Vimos que tem alguns, mas pode ter mais, precisa ter mais. Mas agora, pois não. Eu não me senti ofendida, eu me senti como um canal da graça para buscar os jovens para a associação. Exato. Não me trouxe espiritual. Exatamente. Que bom, a senhora entendeu o papel da Virgem Auxiliadora. Né? Buscar
Que bom. Que bom. Mas eu ia dizer, agora que a senhora tocou no nome deles, eu pedi para os homens levantarem a mão. Mas os homens que levantaram a mão, alguns eram jovens, mas agora eu vou pedir para que os jovens, homens e mulheres, tá? Mas só os jovens abaixo do... Porque alguns vão levantar, eu sou jovem também, Pablo, né? Mas só os jovens abaixo de 25 anos, tá bom? Só quem tem menos que 25 anos, levanta a mão bem alto pra gente. Eu nem precisei pedir as palmas porque elas vieram espontaneamente. Mas, gente, observem, são poucos, né? Então, o nome da senhora? Amância. Dona Amância disse uma coisa importante. Padre, eu não me senti ofendida porque eu senti que a minha missão está em atrás destes jovens. São poucos, mas podem ser mais. Então, as duas perguntas que eu proponho a vocês no momento do trabalho em grupo, são duas perguntas para orientar a partilha de vocês. A primeira é essa daqui. Onde e como, vocês estão anotando? Então eu falo devagar. Onde e como, na nossa associação, se sente, se observa, né? Se sente a centralidade de Cristo. Onde e como, na nossa associação, se sente a centralidade de Cristo. Eu explico um pouquinho. Isso é importante, isso é fundamental. Não é? Fundamental. Porque se não for assim, se a nossa associação não viver da união com Ele, nós não chegamos ao auxílio dela. Porque somos uma associação da auxiliadora, precisamos aprender com ela a estar em união com Ele. E existem alguns caminhos aqui, claro, vocês vão partilhar, discutir como é que vocês vivem isso na própria associação. Mas algumas pistas, né? Por exemplo, qual é a frequência nossa ao sacramento da Eucaristia? Então, um dos pilares do sistema educativo de Dom Bosco. Qual é a nossa frequência ao sacramento da reconciliação, da confissão, tão em crise nos dias de hoje, não é? Que tipo de obras de serviço ela é a serva do Senhor, de caridade para com os menos favorecidos, especialmente os mais jovens, a gente se realiza. Mas, gente, todas essas perguntas são para serem feitas não para que a gente fique se culpando ou achando culpados, né? Não, são perguntas para serem feitas ao lado da Virgem. Tá? Dizer, olha, essa é a realidade nossa. Então, Virgem, auxilia-nos a crescer. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é essa daqui. Peraí, deixa eu pensar aqui que eu não tinha preparado antes, mas para ditar não, né? Mas seria essa daqui. Como a gente percebe o sentido de igreja? Como a gente percebe o sentido de igreja na nossa associação? E eu explico o que significa isso. Como a gente percebe o sentido de igreja na nossa associação? Então, pistas para refletir. O que significa essa pergunta? É saber que laços nós temos com a nossa casa salesiana. Que tipo de laços? Que laços nós temos com a igreja onde nós estamos inseridos, a nossa diocese, a nossa arquidiocese. Isso para olhar para fora, tá? Para olhar para dentro quem são os membros da nossa associação? Existem homens, existem mulheres, existem jovens rapazes, jovens moças. A nossa associação é reflexo da diversidade da igreja?
Mesma coisa, não é para ficar se culpando, mas é para ler a sua realidade e dizer para a Virgem, auxilia-nos, vamos buscar caminhos para realizar melhor a natureza e a vocação da nossa associação. Tá bem? Alguma dúvida sobre o que é para... A segunda é como se percebe o sentido de igreja na nossa associação. Tá claro o que quer dizer cada uma das perguntas? Sim? Então tá bem. O padre Jairo vai nos orientar de como os grupos vão acontecer. Mas eu quero agradecer muito vocês, porque essa oportunidade que me deram de vir também me fez aproximar ainda mais da Auxiliadora, que tanto amo, como vocês também. Então, de carinho, do meu coração, muito obrigado a vocês.